Eu fiz um vídeo sobre dízimo e as pessoas se ofenderam, mas era um dízimo bíblico. Agora eu vou te explicar o que acontece que você não sabe sobre a história do Brasil. Deixa eu explicar uma coisa importante sobre a história do Brasil, tá? Quando o Brasil foi colonizado por Portugal, não existia essa ideia de separar igreja, Estado e dinheiro. Tudo caminhava junto. A fé fazia parte do projeto político e econômico da colonização, né? Portugal usava um sistema chamado padroado régio, né? Que na prática o rei mandava na igreja dentro da colônia. E a igreja, por sua vez, ajudava a manter a ordem, a autoridade e o controle social, né? E como isso funcionava na prática? Funcionava com dinheiro. E o dízimo, por exemplo, não era opcional, também não era oferta, era imposto. 10% da produção tinha que ser entregue e isso era cobrado com apoio do Estado. Além disso, a igreja começou a acumular terras, engenhos, casas e prédios. Ordens religiosas viraram grandes proprietários, né? E a igreja se tornou uma das instituições mais ricas da colônia. Agora, pensa comigo. Ela controlava o nascimento, o casamento e a morte. Cuidava da educação, cuidava dos hospitais, cuidava da assistência social. Então, se você quisesse existir oficialmente, precisava passar pela igreja, tá? Mesmo sem ser um banco, a igreja funcionava como uma grande estrutura financeira. Recebia doações, heranças, propriedades. Muitas vezes essas doações vinham do medo, da culpa e da promessa de salvação. Bem, gente, isso é um pouco complicado de se explicar, né? Vamos lá. Isso cria uma elite religiosa ligada à elite política e econômica. Criou, concentração de terras, criou uma mistura perigosa entre fé e dinheiro. E o mais importante, isso deixou marcas profundas no Brasil. Dogmas e também na cultura. A separação oficial entre igreja e Estado só aconteceu em 1890, mas culturalmente essa mistura continua até hoje. Por isso, entender esse passado não é atacar a fé, é entender como a fé foi usada como ferramenta de poder. Poder, controle e também a organização econômica, né? E só quando a gente entende a origem do problema é que consegue enxergar o presente com mais clareza, o que acontece nos dias de hoje.